Olá, tudo bem com você? Primeiramente, desejo que a paz e a graça de Deus esteja contigo. Estamos no domingo de Ramos, às vésperas da Páscoa, data especial em que os cristãos celebram a vitória de Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo sobre o poder do pecado. Veja que a ressurreição de Jesus não é apenas uma crença na vida após a morte, mas uma vida encarnada após a vida após a morte. A crença na ressurreição corpórea de Jesus explica o surgimento, a própria natureza e a missão da igreja. O apóstolo Paulo então nos diz que, por estarmos unidos com Cristo Jesus, sejamos agradecidos a Deus em todas as ocasiões, pois é isso que Deus requer de cada uma de nós. Paulo diz isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 8, e com elas eu saúdo e acolho a vocês para esse nosso momento de devocional. Diante deste cenário de pandemia, vocês também devem perceber que as pessoas buscam desesperadamente por uma solução em termos políticos, científicos e mesmo místicos e espirituais. São tempos muito difíceis, são tempos estranhos, inclusive. Vivemos uma pandemia de medo, desorientação, cansaço, ansiedade e pânico. Por isso, onde buscar a paz de espírito e orientação? Quero convidá-lo a buscar entendimento na Palavra de Deus. A Bíblia afirma ser a própria história verdadeira de Deus acerca, então, de nosso mundo e nos chama a nos apropriarmos pessoalmente dessa história. Neste dia, vamos então olhar para o Evangelho de João, capítulo 12, o verso 9 a 19, buscando compreender, então, o sentido da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, um rei montado em um jumentinho. Vamos à leitura. Quando uma grande multidão de habitantes da Judéia descobriu que Jesus estava ali, veio a Betânia não só para vê-lo, mas também para ver Lázaro, a quem ele havia ressuscitado dos mortos. Por isso, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar Lázaro também, pois por causa dele, muitos estavam se afastando deles e crendo em Jesus. No dia seguinte, a grande multidão que chegara para a festa ouviu dizer que Jesus estava vindo para Jerusalém. Eles pegaram ramos de palmeira e foram ao encontro dele. Hosana, gritaram eles, bem-vindo o que vem em nome do Senhor, bem-vindo o Rei de Israel. Jesus encontrou um jumentinho e montou nele, como a Bíblia diz, não tenha medo, ó filha de Sião. Veja, seu rei está vindo montado em um jumentinho. Os discípulos não entenderam isso prontamente. Mas quando Jesus foi glorificado, lembraram-se das coisas escritas a respeito dele e de que ele as fizera. A multidão que estava com Jesus quando ele mandou Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitou dos mortos, espalhou a história. Por isso a multidão foi ao encontro dele, porque ouviu dizer que ele fizera esse sinal miraculoso. Os fariseus estavam confabulando entre si. Vocês viram? É impossível. Não há nada que possamos fazer. Olhem como o mundo vai atrás dele. Sinais da sua vida, mas se mostra
Você sabe o que é um símbolo? Você sabe o que isso significa ou representa? Veja, isso é um ovo de Páscoa. Todo mundo sabe o que isso significa. O símbolo é um tipo de signo em que algo representa outra coisa. Ou seja, um objeto pode significar algo para alguém ou outra coisa totalmente diferente para uma outra pessoa. O símbolo é um elemento essencial no processo de comunicação entre as pessoas. Embora alguns símbolos sejam reconhecidos internacionalmente, outros só podem ser compreendidos dentro de um determinado grupo ou contexto, seja religioso, cultural ou mesmo regional. Mesmo hoje, a maioria das pessoas da cultura ocidental, eles sabem o que os símbolos representam. Por exemplo, se alguém tivesse um sono profundo e ao acordar visse as lojas cheias de presentes, saberia estar perto do Natal. Se visse pessoas com ovos de chocolate, saberia estar perto a Páscoa. Mas suponha que você desperte e veja que todos estão enchendo as prateleiras de presentes e comendo ovos de chocolate. Isso poderia ser confuso, não é verdade? Você pode pensar que alguém está tentando apresentar algo novo e você estaria certo disso. Foi mais ou menos isso que aconteceu no dia em que Jesus entrou em Jerusalém. Era véspera de Páscoa, o centro da vida judaica. A Páscoa, veja, é a celebração do Êxodo, o tempo em que Deus, por meio do sacrifício do Cordeiro e da travessia do Mar Vermelho, libertou o seu povo da escravidão no Egito. A Páscoa, em seu próprio simbolismo, João ali se certifica de que a Páscoa tem seu próprio simbolismo. João se certifica de nos fazer entender como acha que Jesus, o Cordeiro de Deus, se encaixa nisso tudo. Mas esse incidente também tem outro sentido. Basicamente, Jesus ele foi recebido pela multidão em Jerusalém com ramos de palmeiras, justamente por estar acontecendo a festa da dedicação, conhecida como Chanuká. Essa festa acontecia porque Judas Macabeu, em torno do ano de 164 a.C., derrotou os invasores pagãos e purificou o templo. E seus seguidores, então, o celebraram entrando na cidade com folhas de palmeiras. Por isso que ainda até hoje nós lembramos do Domingo de Ramos, porque justamente o povo também fez esse mesmo gesto de saudar Jesus e de recebê-lo na entrada triunfante em Jerusalém, às vésperas então da Páscoa ou da própria crucificação de Jesus. Veja que essa festa chamada Chanuká, ou a festa da dedicação, foi quando Judas Macabeu e sua família tornaram-se reis de Israel. Jesus, então, e seus seguidores juntavam, por assim dizer, o Chanuká e a Páscoa. A multidão estava ali dizendo que Jesus era o verdadeiro rei que vinha reclamar o seu trono e que era o momento em que Deus livraria Israel de uma vez por todas. Então, a cavalgada sobre um jumentinho remete-se a Zacarias, capítulo 9, o verso 9, que apresenta o mesmo ponto que nós vemos aqui no Evangelho de João. O evangelista João, ele acrescenta ecos de outras profecias e mesmo dos salmos que apontam na mesma direção, ou seja, que Jesus é o verdadeiro rei que por fim vem libertar o seu povo. Olhando especificamente para o versículo 16, ali vemos algo esclarecedor a respeito dos versículos 13, 14 e 15. João ele nos diz que a princípio os discípulos não tinham entendido a procissão de Jesus sobre um jumentinho, mas depois que Jesus foi glorificado, eles então se lembraram que essas coisas estavam escritas a respeito dele e que lhe eram comuns diante daquilo que aconteceu com o próprio Jesus. Veja que o grande problema então da humanidade é bem descrito por Jesus já lá em Mateus 22, 29, quando Jesus mesmo diz: vocês erram não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mesmo então com tantas versões bíblicas,
pregações e mensagens nos dias atuais, o nosso maior erro ainda continua sendo o mesmo dessa multidão e dos discípulos que ali estavam celebrando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Falta-nos o entendimento sobre o drama das Escrituras, olhando para o Antigo Testamento e o Novo como algo coerente que aponta para o Messias Jesus. Intencionalmente, veja que João ele descreve o episódio da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém com a continuação da própria história de Lázaro. Jesus ele havia libertado Lázaro da morte e a grande multidão veio então até Jesus justamente por causa da notícia deste evento miraculoso, entendido assim pela grande multidão. Não só galileus, mas muitos habitantes de toda a Judéia se juntaram naquela celebração. João diz no verso 18 que foi esse sinal que os fez montar o cenário daquela maneira, tomando seus mantos, ramos e fazendo uma espécie de tapete por onde Jesus então passou montado num jumentinho. Este foi ali o último sinal com relação ao próprio Lázaro e a sua ressurreição que Jesus havia realizado durante o seu ministério. Foi essa sequência então de sinais aos judeus e galileus que transmitiram quem era Jesus e o que ele viera a fazer. Mas é importante destacarmos um aspecto também obscuro na estruturação desta história. Veja que como Lázaro se transformara na principal razão para o povo crer em Jesus, os chefes dos sacerdotes, eles quiseram matá-lo também junto com Jesus. Por isso, Jesus dirá mais adiante, no capítulo 15, verso 20, que se eles perseguem o mestre, também perseguirão os servos. Os fariseus, assim como Caifás antes deles, dizem algo desdenhoso que João quer que a gente entenda em um sentido positivo. Veja que no versículo 19, o último que a gente leu, eles ali zombam de Jesus e da gentalha que o segue, como no próprio capítulo 7, no verso 49, também eles haviam dito, essa multidão aí que não conhecem a lei. Ou seja, eles inúmeras vezes desdenharam da multidão por não conhecerem a lei como eles conheciam. E justamente por causa da lei e do zelo por ela, eles deixavam de entender e aceitar Jesus como cumprimento de toda a lei. Veja que na sequência vemos que João descreve que os fariseus eles estão determinados a manter distância dos apoiadores de Jesus. Jesus mesmo dizem, em outros contextos, o quão duro é o coração dos fariseus para darem ouvidos à sua palavra. Aqui João diz, olhem como o mundo vai atrás dele, no final do verso 19. Eles se consideravam superiores à massa popular, afinal, eles se julgavam conhecedores da Torá e a mantinham nos padrões estritos que a maioria das pessoas nem mesmo entendiam ou poderiam ter capacidade de entender. E, de qualquer forma, João quer que a gente entenda algo a mais, que Jesus veio ao mundo porque Deus ama o mundo. Jesus ele tem outras ovelhas para salvar, bem como as próprias ovelhas perdidas de Israel. A morte de Jesus não libertará apenas então a nação de Israel, mas também os filhos de Deus de todo o mundo. Não por acaso, então, logo após as declarações desdenhosas dos fariseus, alguns estrangeiros abordam os discípulos querendo ver Jesus. Eis também, claro, um prenúncio de que Jesus se aproxima de concluir a sua obra. Ele disse no verso 32 desse mesmo capítulo 12, eu, quando for levantado da terra, atrairei muitos a mim. Essa deve ser a nossa, então, oração ao ler essa história e meditar a respeito dessa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, às vésperas da crucificação e da ressurreição. Todos nós fazemos parte do mundo. É provável que a nossa parte do mundo tenha ouvido apenas, de forma bem limitada, falar a respeito de Jesus. Provavelmente, muitas pessoas, inclusive cristãs, ainda não descobriram quem foi Jesus e de que Ele é o verdadeiro Rei, o Salvador, aquele que trará
a verdadeira liberdade a todas as pessoas. Veja que à medida que vamos observando a própria progressão dos passos de Jesus em direção a Jerusalém e ao seu destino final, nós também nos sentimos atraídos pela própria ação e paixão que aguarda Jesus. Que possamos anunciar a mensagem desse amor ao mundo. Quero concluir desafiando você a refletir a partir de 3 perguntas. Primeiro, diante da realidade atual que vivemos, marcada pelo sincretismo, pela religiosidade, também pelo secularismo, como podemos anunciar o Evangelho às pessoas que confiam desconfiando, pedem orações, mas também remédios, creem em Deus, mas também em esoterismo e crendices populares? A segunda pergunta: a semelhança de Jesus montado em um jumentinho numa grande avenida em Jerusalém, como podemos viver e apresentar o Evangelho de forma fiel e contextualizada na atualidade? Para você e pensa que muitos dos discípulos ali só compreenderam mais tarde o significado dessa entrada triunfal de Jesus montado em um jumentinho. O que para você significa todas as Escrituras? Você compreende que ela revela a pessoa de Jesus Cristo? E como você tem conduzido e levado esta palavra, este Evangelho aos seus filhos, ao seu marido, à sua esposa, seus familiares e também a todos os seus amigos e colegas de trabalho? E uma terceira e última pergunta: em sua própria vida, qual o aspecto ou a razão para o povo crer em Jesus? Qual é o aspecto? Qual é a razão? O que as pessoas podem ver em nossa vida, algo que possa levar as pessoas a crerem também em Jesus? Que você possa refletir e pensar sobre todas estas coisas. Eu convido a você para um momento de oração. Senhor Jesus, Tu és o alicerce de nossa vida e de nossa fé. Tenha piedade deste mundo que sofre e lamenta. Mesmo quando o mundo te rejeita, nós cantamos o Teu louvor. Ajuda-nos a amar e servir uns aos outros, mesmo quando rejeitam a nós e também a Ti. Em Teu nome, sabemos que há cura, em Tua morte há vida, em Tua ressurreição há esperança e no Teu retorno todos os joelhos se dobrarão. Por isso, vem, Senhor Jesus. Amém. Que o próprio Deus o santifique na verdade, que todo o espírito, alma e corpo de cada um de nós sejam conservados e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja contigo. Uma abençoada semana e até o nosso próximo encontro.